Salve galera, beleza? Mano Ed na área, bora de tutorial da massa aqui. Hoje nós vamos fazer o GPU Pass-Through no Proxmox, galera. O que seria isso? Basicamente é fazer com que a nossa VM, a nossa máquina virtual, né, no exemplo que a gente tem aqui no cantinho, ó, essas três máquinas virtuais tenham acesso direto à nossa placa de vídeo. E você pode utilizar isso aí para uma infinidade de tarefas, né, diferentes. Então, assim, basicamente, né, um exemplo clássico aqui é se você quer montar um servidorzinho de IA aí, né? Então você montou com Linux ou com Windows aí, instalou um Olama e quer fazer testes em IA. Se você instalar a máquina virtual normal aqui, subir ela vai virtualizar uma placa de vídeo também, né? Então esse gráfico será virtualizado. E aí a ideia, utilizando Pass-Through, é que você tenha acesso direto à sua placa de vídeo. Então se você tem aí, sei lá, uma RTX 2070, você vai ter acesso à sua placa de vídeo. Ah, eu tenho uma GT 1030, vai ter acesso direto à sua placa de vídeo, como se ela estivesse plugada nessa VM, galera. Então isso aí é muito interessante, porque você pode usar a criatividade aí, né? De repente tem alguma aplicação que você utiliza que precisa de aceleração gráfica, né? Então você vai conseguir resolver esse BO aí, beleza? Estudei bastante a documentação do Proxmox para chegar nesse tutorial, galera. Espero que vocês gostem, né? E eu vou deixar, fiquem tranquilos, que toda a documentação de todos os comandos que eu vou utilizar, eu vou deixar aqui na descrição o link para download para vocês, tá bom? Então fiquem tranquilos em relação à questão dos comandos, porque eu vou disponibilizar para vocês. Então vamos aqui, prestando atenção no nosso server aqui, bolado, já está rodando. Não vou dar muitos detalhes aqui do que foi feito e a instalação e tudo mais, galera, porque vai sair os vídeos de tutorial de instalação, configuração de VM, tudo certinho, beleza? Então, se você tiver alguma dúvida em relação a como instalar o Proxmox, configurar sua primeira VM, dê uma olhada nos vídeos anteriores, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, galera, é abrir o shell do nosso próprio servidor, né? Então, aqui a gente está em TechInside, que é o nosso servidor principal, né? Então, nós vamos abrir aqui o shell, e aqui a gente vai começar a realizar alguns comandos para fazer o pass-through, beleza? Então, o primeiro comando que nós vamos utilizar aqui, nós vamos abrir o documento de configuração do Grub, que é o gerenciador de inicialização do nosso sistema aqui, beleza? Então, default.c. Opa, ó eu dormindo aqui, ó. Default.grub. Então, nós vamos, através do Nano, que é o editor de texto, né, editar esse arquivo. Opa. Pera aí, galera. Eu entrei errado aqui. Deixa eu só ver. Opa. Ctrl X. Deixa eu só dar um ls aqui primeiro, só para ver o nome do arquivo. Aqui, ó. Tá errado. Eu sempre erro aqui, ó. Nano etc /default/grub. É esse cara aqui. Perfeito, galera. Então, estamos aqui dentro do arquivo. Nós vamos nessa linha aqui que tem esse comando quiet, que é para ele inicializar o Grub sem ficar mostrando aquelas informações na tela para vocês, né? A gente vai trocar aqui, ó, e vai colocar esse parâmetro aqui, Intel underline IOMMU igual a on. Porque esse parâmetro aqui vai fazer com que a gente consiga ter acesso, né, a todos os parâmetros de virtualização. Um detalhe importante é que se o seu processador aqui for AMD, a gente coloca a AMD aqui no caso, tá bom? Você troca aqui, no caso eu estou usando um Xeon 2667 97V3, então Intel, vamos salvar aqui, galera. A gente dá um Ctrl X, salvar Y e um Enter. Boa, então a gente já salvou, só para dar uma olhada nesse arquivo, né? etc /default/grub, só para a gente ver se salvou certinho dentro dele essa linha que a gente colocou, beleza? Tá salvo. Aqui, ó. Tá salvo, tá certinho. Então a gente conseguiu, salvar dentro dele, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer,
A segunda coisa, galera, a gente vai agora, como a gente editou o Grub, nós vamos atualizar ele aqui. Update-Grub. Show. Ele está fazendo a atualização do Grub ali, deu tudo certinho. E agora, nós vamos fazer o seguinte, galera, nós vamos colocar uns módulos para inicializar junto com o sistema, beleza? Módulos. nano/etc/módulos. Então, nós vamos acessar aí esse arquivo, não tem nada mesmo, e nós vamos inserir aqui nessa linha os módulos que a gente vai utilizar, que é o VF.io, depois o VF.io underline iomu, mmu underline type 1, depois VF.io underline PCI e VF.io underline vir GFD, beleza? Então são esses os módulos que nós vamos carregar aqui, galera, e salvar, beleza? Então vamos Ctrl X, Y, Enter, salvo. Então, beleza, já salvamos os módulos que a gente precisa carregar. Agora, nós vamos utilizar um comando aqui, galera, que é para a gente buscar o ID da nossa placa de vídeo, beleza? Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar o comando lspci-nn grep para a gente poder pegar aqui a palavra, né, que a gente precisa pesquisar, que é AMD. Então, no meu caso, eu estou utilizando uma placa da AMD. Se o seu caso for Intel, NVIDIA, vocês troquem e adaptem aí também, beleza? Enter. Aqui ele trouxe essas duas informações, galera. Então, nós vamos precisar desses dois IDs aqui, que é esse código aqui, entre colchetes, no final aqui do texto, beleza? No final de cada linha. Então, a gente tem esses dois códigos aqui que a gente vai precisar deles. Nós precisamos copiar esses códigos, galera, que a gente vai utilizar ele no próximo passo, beleza? Então vocês podem copiem, né, aqui de boas, a linha aqui, guarda num documento, que a gente vai utilizar esses códigos no próximo passo. Anotem esses IDs aí. Então, beleza. Depois que a gente fez isso, descobrimos IDs, nós vamos no documento, né, abrir o documento e editar os arquivos de módulo para a gente colocar esses IDs lá para serem carregados também. Então, nano/etc/mod prob.d/vfio.conf. É nesse documento aqui. Aí nós vamos colocar o seguinte, galera. Essa linha aqui é bem tranquilo, mas tem que colocar certinho para não dar BO, beleza? Options, VFIO, -PCI, IDS, igual. Aí a gente vai pegar os IDs da placa de vídeo, né? Como vocês viram ali, eu já tinha anotado. Aí eu vou pegar aqui o primeiro ID, certo? Cola aqui o primeiro ID. Deixa eu ver se eu consigo colar ali. Colei. Deixa eu só subir ele aqui para a próxima linha. Beleza. Aí eu ponho uma vírgula e colo o segundo ID da placa de vídeo. Beleza, galera? Então são esses dois IDs que nós iremos colar aqui. Colei. Fechou. Tá tudo certinho. Deixa eu conferir aqui. Options, VFIO, -PCI, espaço IDS, de IDs, né? IDs. E aí a gente coloca o primeiro ID, vírgula, segundo ID. Já era, galera. Fechou. Aí aqui, de novo, Ctrl X para salvar, Y e Enter. Salvamos. Agora nós vamos dar um update aí no init-RAM FS, já para que ele possa atualizar esses parâmetros desses módulos no próximo boot, beleza? Então vamos lá. Update -init RAM FS -u. Fechou. Ele vai fazer agora a atualização, galera. E aí nós vamos depois
reiniciar a máquina. Beleza, galera? Então, fechou aqui. A gente sai aqui. Podia dar o reboot ali pelo terminal, mas aqui vou mostrar para vocês na parte gráfica também, ó. Reboot. Vamos dar o reboot no nosso server. Fechou? Então, vamos aguardar aqui, que ele vai reiniciar rapidinho. E aí a gente continua com o tutorial, galera. Fiquem tranquilos que é bem simples, né? Agora, nós vamos pular uma etapa aqui, galera, que seria ideal fazer, mas eu fiz sem ela e deu certo, tá? Isso aqui geralmente dava mais problema nas versões anteriores, que é colocar o Proxmox numa blacklist, galera. Então, geralmente, a gente coloca o Proxmox, não, desculpa, a placa de vídeo numa blacklist para que o Proxmox não carregue ela e dê conflito com a VM, mas a gente vai pular essa etapa aqui para ficar mais objetivo, porque eu testei sem e deu certo, beleza? Então, a gente vai conseguir fazer sem espaço. De qualquer forma, eu vou deixar no documento, mas aí eu mostro para vocês, se vocês quiserem fazer aí. Fechou? Deixa eu só ver se o server já está respondendo aqui, se ele já voltou. Beleza, galera, já voltou. Então, reiniciou aqui. Nós vamos, então, para a segunda parte, galera. Eu já tenho uma VM criada aqui. Não vou criar ela novamente, eu só acelerei para mostrar para vocês, beleza? Mas depois vocês vão fazer a mesma coisa caso vocês forem criar a VM, né? A configuração é a mesma que eu vou fazer aqui, só para a gente ganhar tempo, beleza? Você dá 2 cliques na VM. Opa, aqui a gente poderia inicializar ela, não vamos startar ela agora. Então já tem a VM aqui, você vem na parte aqui ó, de hardware. Então aqui ele vai mostrar tudo que tem na VM, né? Então beleza. Display, você deixa como default mesmo, não precisa mexer. O tipo de máquina, né, o processador que a gente vai utilizar aqui, o tipo de máquina você pode deixar em Q35, beleza, galera? É muito importante, tá como Q35, né? Então deixo nesse formato, o tipo de máquina. E a BIOS, a gente vai utilizar essa daqui, ó, OVMF UEFI. Tem que deixar dessa forma, beleza, galera? A nossa VM, fechou? Para que ela tenha acesso direto. Depois, nós vamos, antes de iniciar a VM, nós vamos adicionar agora a nossa placa de vídeo dentro da VM, a nossa placa de vídeo dedicada, nesse caso, RX 590. Nós vamos aqui, ADD, né, Edge, aí nós vamos procurar aqui PCI Device, clica, Device, né, o device, beleza, ele vai aparecer aqui na lista, mas nesse caso, nós vamos aqui, ó, em How Device, para a gente procurar ele aqui na lista. Então nós vamos procurar aqui a nossa placa de vídeo, o meu já apareceu aqui, ó, Polaris 20XL, ó, Radeon 580, 590, né, pode usar essa daqui, ó. Né, então a gente tem essa parte aqui que é de áudio, e essa aqui da nossa placa de vídeo, né? Então é a Polaris 20XL Radeon. Ele detectou aqui como 580, mas também serve no caso aqui para 590, beleza, galera? Aí você vai marcar essa opção All Functions para ele utilizar todas as funções da GPU, né? Depois nós vamos aqui na guia Advanced, marca aqui, na guia não, nesse checkbox aqui Advanced, e nós vamos marcar também a opção aqui PCI Express, ó. Essas opções têm que estar marcadas, beleza, galera? Então seleciona aí o device, a sua placa de vídeo aqui, beleza. Marca All Functions e PCI Express. Clica aqui em Add. E já era, galera. Agora a gente sobe a nossa VM aqui. Vamos subir ela. Start. Ela vai carregar, vai aparecer a setinha verde aqui carregando do lado dela. Beleza. E aí a gente dá 2 cliques. Ela já abre aqui o QEMU para a gente ver, ó, tá carregando a máquina aqui. E aí agora nós vamos ter acesso direto a essa GPU. Depois eu posso até trazer mais vídeos a respeito disso, galera, que eu queria até fazer um teste, né, rodando alguma coisa mais pesada, né, para a GPU, para a gente ver o desempenho. Mas a princípio é isso. Vamos esperar carregar aqui.
Essa GPU, essa máquina virtual, eu só tinha clonado da primeira, né, que eu tinha feito. Então é basicamente isso que vocês devem fazer e configurar para que a sua VM tenha acesso direto à sua placa de vídeo. Muito louco isso, né, galera? Negócio massa demais. Vamos ver aqui, tá carregando. E aí você vai conseguir instalar o driver normalmente, tá? Da RX 590, 580, a placa que você está utilizando, a NVIDIA também, Intel. Você vai conseguir instalar os drivers belezinha. Às vezes pode dar algum tipo de pau, galera. Por quê? Porque o Windows tem aquela mania do Windows Update já vir atropelando e instalando os drivers que ele reconhece, né? Mas aí depois você pode rodar o DDU, remover o driver que o Windows instalou e instalar o driver mais recente disponível para sua placa de vídeo no site do fabricante, né? Então você vai conseguir deixar isso aí bem azeitado, digamos assim, né? Vamos ver aqui, ó. Esperar carregar a VM. Eu não lembro se eu já instalei os drivers nessa VM. Eu acredito que não. Ela deve estar em estoque ainda, mas a gente vai dar uma olhada nisso agora. Ó. Subindo aqui. Vamos dar uma olhada aqui no gerenciador de dispositivos. Que da hora, galera. Muito louco. Já fazia muito tempo que eu queria fazer isso. Fiquei estudando, quebrando a cabeça aí. E dando uma olhada em documentação e tudo mais do Proxmox, vendo alguns outros vídeos para tentar pegar essa referência aí. Mas demorou um pouquinho, né? Mas eu trouxe, finalmente eu trouxe. Teve até um inscrito aqui do canal que me perguntou, cara, faz o pass-through da placa de vídeo. Ele me cobrou umas 2, 3 vezes. Mano, eu não recordo seu nome, mas tá aí o vídeo. É só assistir e seguir o passo a passo aí que você vai chegar no resultado. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Eu acredito que ela tá sem os drivers, tá? Então, é bem provável que... Ah, beleza. Ela colocou até mais uma placa de vídeo aqui. Por que, galera? Ele não detectou porque a gente não instalou os drivers, ó. Nem pegou o driver de rede ainda. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente já tem essa mídia do Virt.io. Fica tranquilo que no outro vídeo eu expliquei como funciona isso daqui. Basicamente o Virt.io ele vai trazer uma biblioteca de drivers da sua máquina virtual, beleza, galera? Então a gente vai instalar aqui ele. Ó que massa. E aí ele vai colocar já o driver de rede, tudo certinho, né? Instalar os drivers que estão pendentes, porque aí a gente já consegue entrar no site e baixar o driver da RX 590. Ele está carregando aqui, ó. Não precisa. Olha que da hora, galera. Muito louco, né? E o mais engraçado é que a gente consegue fazer várias coisas, né? Em relação a isso. Para deixar a máquina virtual bombando, né? Então instala os drivers, vai ficar rodando certinho, isso é muito bom. Coisa linda, coisa bela. Aí, ó, já era, galera. Estamos com internet na VM, os drivers ali reconhecidos, continuar sem entrar. Ó, que da hora. Aí, por enquanto, ele está dando essa questão do adaptador, porque ele não instalou os drivers ainda. Então, vamos tentar ser mais rápidos aqui que o Windows Update, antes que ele comece a pesquisar o driver lá, e tentar baixar o driver da RX 590 aqui. RX 590. Vamos baixar. Opa. Download driver. Aqui, ó. Radeon. Aí vamos pegar a última versão aqui. Boa. Espero que o Windows Update não entre em ação ainda, que aí dá tempo da gente instalar o driver certinho. Ó, tá baixando aqui. Deixa eu ver se foi mesmo. Foi. Bem tranquilo, né, galera? Não é algo muito difícil de fazer, mas que dá para quebrar a cabeça, né? Então é muito legal. Você pode utilizar aí. E depois a gente pode fazer um outro vídeo aí, fazendo novos testes com a GPU dedicada, né? Na nossa VM. Uma coisa que dá para fazer também, depois a gente pode até testar, é instalar um joguinho, né, mais leve, porque também tem a questão da nossa limitação do hardware da VM em si, né, galera? Então, para jogos mais pesados assim, você já teria que ter mais memória, né? Por exemplo, dois processadores ficaria muito bom, aí mais memória, uns 64 GB aí você conseguiria jogar, de repente, uns jogos mais pesados através da VM, né? Mas a gente vai conseguir fazer um teste massa aqui.
Vamos ver se a gente faz nesse vídeo. Estou vendo se vai ficar muito longo. O vídeo já está com 19 minutos. Então a gente faz no próximo vídeo esse teste. Mas vamos instalar o driver aqui para certificar que a nossa GPU vai ser reconhecida aqui como RX 590. Vocês podem perceber que os outros drivers pendentes aqui, ele logo já fez a instalação, né? Vamos lá. Isso é muito massa, galera. Eu já tava quebrando a cabeça um bom tempo para fazer isso, só que não tinha muito tempo para dar uma estudada, correndo aqui o trabalho, o canal, as coisas para fazer. Falei, vou dar um tempo, a hora que eu tiver uns minutos aí eu vou parar, vou focar nessa questão para a gente trazer esse conteúdo para o canal. Agora é só esperar inicializar ali. Eu fiz esse procedimento uma primeira vez, numa outra VM, nesse mesmo servidor, só que eu tinha instalado o Proxmox, né? Aí eu gravei um vídeo mostrando para vocês um pouquinho do funcionamento dela, que vai ser o primeiro vídeo dessa série, né? Aí eu falei, cara, agora eu vou fazer o teste completo para a galera. Vamos lá. Terminando de instalar aqui. É bem legal, né, galera? A VM tá até bem responsiva. É muito louco isso, né? Vamos subir aqui. Vamos ver se vai dar tudo certo. Deixa eu até fechar o navegador aqui para a gente gerenciar melhor esses recursos. Não permitir. Instalar. Beleza. Agora ele vai fazer a instalação aqui, galera, do driver. E vamos acompanhando aqui para ver modificações na parte do adaptador de vídeo aqui. Vamos embora. Se gostou do vídeo, galera, se estiver gostando do vídeo, né, já deixa o like, compartilha e se inscreva no canal, que eu vou trazer mais vídeos como esse aqui, né. O mais legal é que se você tem uma maquininha encostada, galera, com um pouquinho de RAM, dá para brincar com o Proxmox também, né. Às vezes não vai dar para fazer rodar coisas muito mais pesadas, assim, né, um conteúdo mais puxado, mas você vai conseguir fazer muita coisa divertida aí. É legal fazer esses laboratórios, né. Eu aprendi muito em casa, assim, galera, fazendo testes, antes de eu ingressar de vez na área de TI, né, muitas das coisas que eu sabia, assim, e tive bastante facilidade na faculdade e tudo mais, foi por conta de que eu já fazia por fora, né, eu já usava Linux, mexia com bastante coisa, então isso me ajudou bastante, pode ajudar vocês aí também, né, ainda mais agora que o hardware, né, tá muito caro, às vezes a gente não tem condições de fazer um upgrade aí da GPU, não dá para você jogar aquele jogo massa que você gostaria, então você pode ficar brincando aí, fazendo uns laboratórios aí, que a galera tá curtindo muito fazer home lab, e eu também tô, acho muito divertido. E aí a próxima parada eu consegui juntar uma graninha de novo, né, para pegar a Maquinist MD8, galera, que é aquela placa mãe Dual Xeon, né, Dual Socket, e aí colocar 2 íons. Eu já tenho outro 2697 V3, uso esses próprios 32 GB de RAM aí compro mais um cooler e boto para rodar, porque a fonte já tá top, né? Então vai ficar monstruoso esse PC aí do nosso laboratório. E vamos que vamos, ó. E é legal porque dá para você fazer também, né, galera, esse laboratório como eu fiz com um único processador. Para testes, né? Vou subir aí um Ubuntu, um Debian, um Arch Linux, né? CashOS, quero brincar um pouco com o Linux, isso é muito legal, porque você não precisa mexer na sua máquina, né, principal, e você vai ter aí um servidor que você vai conseguir fazer várias coisas interessantes nele, então isso aí é muito bom. Muito da hora mesmo. Aí vamos lá. Tá concluindo aqui. Estamos chegando na metade aqui, galera, daqui a pouco termina. Aqui, ó. Que ele já tá aparecendo, tá vendo, ó? AMD Radeon 590 GMEPS com a tela. E vambora, galera. Olha que massa. Nós vamos ter acesso direto agora à nossa GPU, na nossa VM, galera. Muito louco, né? Tutorialzinho massa, galera.
Coisa fina. Eu vou estruturar direitinho o documento para deixar para que vocês façam download. Tudo certinho, passo a passo, todos os comandos que eu utilizei aqui, coisa simples. É algo que dá para resolver rápido, né, galera? Eu fui um pouco mais devagar para poder explicar certinho para vocês. Mas aí, em 5 minutinhos rodando os comandos aí, dá para resolver isso daí. Pode ser que demore um pouco mais no seu caso, que você tem que subir a VM, né? Então, pegue a série e acompanhe a primeira parte, né, do vídeo, onde eu subo o Proxmox, né? E se você quer de paraquedas aqui também, acompanhe o primeiro vídeo de instalação do Proxmox, quando eu faço ali a configuração da primeira VM. Isso aí já vai ser uma mão na roda, galera. Aí, ó, topzera. Olha que louco, galera. Vamos iniciar aqui o adrenalinho, ó. Aí ele falou, né, que as configurações de vídeo foram alteradas. Reinicia o PC. Vamos esperar aqui um pouquinho. Para esperar ele carregar aqui o adrenalinho, ó. Já apareceu aqui no cantinho. E aí depois, ó, instalação rápida, olha lá que da hora, padrão, começar a jogar. Já estamos aqui, ó, com a última versão do driver. Coisa linda, coisa bela, galera. Eu vou reiniciar aqui rapidinho. E aí só vou reiniciar para a gente dar uma olhada ali no gerenciador de dispositivos para ver se saiu aquela parte daquele driver, né, da Microsoft, o adaptador genérico ali. E aí a gente finaliza o vídeo. Muito top, né? Da hora demais, galera. Conseguimos aí fazer o pass-through com sucesso. Placa de vídeo sendo reconhecida dentro da nossa VM. Isso é sensacional. Vamos lá. Só esperar carregar ali, galera. E aí dá para fazer umas máquinas virtuais aí com bastante recurso, né? Como ela tem 32 GB de RAM, o Proxmox ele é um sistema bem leve, bem tranquilo, bem enxuto, ele não usa tudo isso de RAM. Óbvio, né? Se você também não estiver subindo várias máquinas virtuais juntas, e aí também tem toda essa base, né, para poder sustentar, cache em disco, enfim. Mas dá para usar de boas aí, galera. Nos primeiros testes que eu fiz, eu estava utilizando essa mesma máquina, só que com 16 GB. E estava de boas. O desempenho estava bem parecido com o que a gente está vendo aqui, ó. Então, foi liso. Agora é só esperar ele terminar de carregar aqui. E vocês viram que foi bem tranquilo, né, galera? Não foi algo muito complexo de se fazer, não. Vou esperar carregar aqui os drivers, tudo certinho. Olha lá, tá carregando ali os aplicativos. Vamos aguardar ele carregar o adrenalina. Enquanto isso, eu vou clicar aqui com o botão direito. Gerenciamento de dispositivos. Esse começo, né, quando a máquina inicializa assim, e também o Windows não está atualizado ainda, então ele fica baixando as atualizações ali no Windows Update, né, ele vai startar isso aí daqui a pouco, então ela fica um pouquinho mais pesada na inicialização, mas depois fica de boa. Vamos aguardar aqui. Ó. Como ele carregou aqui o driver da 590, né? Esse adaptador aqui, eu vou desinstalar ele, porque como
a máquina virtual já estava com ele instalado, né, galera? Então, ela estava meio bugada. Ele subiu junto, né? Então, acredito que é por isso que a placa de vídeo esteja com esse sinal de exclamação aqui. Vamos reiniciar novamente. Deixa eu reiniciar aqui, porque como eu estava subindo com a outra placa de vídeo, né, então ele estava ficando assim, mas da primeira vez que eu fiz, que eu subi a VM do zero, né, instalei o Windows 10, formatei tudo bonitinho, e já subi ela direto, foi sem dar problema. Vamos ver agora se na volta ele já volta lá sem ficar com a exclamaçãozinha do lado. É como eu já tinha essa VM padrão, e aí eu quis agilizar para a gente não ter que parar, formatar uma do zero, né, e tudo certinho. Eu só clonei a que eu tinha. E nós fizemos o procedimento aí para ela identificar, mas esse tipo de problema pode acontecer. E aí a gente vai quebrando a cabeça para tentar resolver, né? Vamos lá. Tá carregando. Vocês viram, galera? Não demora muito, né? Funciona até que de boas, né? Ó, placa de vídeo, nosso hardware aqui, tudo certinho. Vamos dar uma olhada aqui no server enquanto isso, ó. Uso da CPU, uso da memória. Que a gente consegue ver a carga no servidor, né? Muito bom. Memória aí bem tranquilo. Tem bastante espaço aí de disco. Também tô com dois HDs aqui de 500 GB, né? Então dá uma salvada monstra aí. Beleza. Suas configurações do adaptador. Vamos ver aqui o que ele... Deixa eu ver aqui, gerenciador. Se a gente conseguiu resolver lá, galera. Quando você fizer a VM do zero, né, então você já coloca essas configurações todas na VM lá, tipo de processamento, né, já deixa definido. E aí agora foi, ó, tá vendo? Então era aquela placa que a gente tinha que remover, o adaptador de vídeo básico da Microsoft, mas ficou aqui dessa forma com o driver da RX 590 GME, galera. Então tá rodando safe, subiu, né? E depois a gente pode até testar. Ó, o adrenalina tá subindo de boa, não tá dando problema. Esse de repente esse adaptador aqui eu posso até desabilitar ele, porque pode ser que ele tenha subido junto lá. Eu vou deixar ele desabilitado e vamos ver para forçar, né, o uso da DRX 590 na VM, galera. Vou ver aqui. Se ela vai funcionar de boas. Acho que ela deu uma bugadinha aqui, mas a gente dá o reboot por aqui. Ela vai reiniciar de novo, porque ela está subindo junto com esse driver primário do adaptador da Microsoft ali, né, que é o driver genérico. O driver virtualizado ali, ele não deveria subir junto, só deveria ficar mesmo com o driver da RX 590. Vamos aguardar aqui. Ela inicializar. Bora. Tá carregando aqui.
da primeira vez que eu fiz, eu não tive esse tipo de problema. Como eu disse para vocês que eu já deixei a placa de vídeo, né, detectada na instalação do Windows tudo, e fiz a instalação limpa já com a placa de vídeo, né, com o pass-through configurada, então ele não chegou a detectar a placa de vídeo virtual, né? Então pode dar esse tipo de conflito se você já tiver a VM configurada. Então recomendo criar uma VM do zero, né, normal, e subir já com essa placa nova, como a gente fez na segunda etapa ali do tutorial. Vamos aguardar. Inclusive, deixa eu até ver aqui. Vamos lá. Tá carregando porque eu ia ver se a outra placa de vídeo estava setada aqui. Mas não tá, não. Como a gente também está atualizando, fazendo o Windows Update, ele já está ali rodando as atualizações, né? Então, depois quando a gente reinicia, a máquina fica um pouco mais pesada. Boa, galera! Agora bora para finalizar, a máquina reiniciou. Eu tive que parar um pouquinho aqui porque chegou a entrega, aí eu parei um pouquinho o vídeo para poder ir lá receber. Tá aqui, a máquina reiniciou, instalou o driver aqui certinho, né? Tá tudo certinho. O driver da RX 590 GME tá bacana. O Adrenalin tá funcionando normalmente. Já coloquei aqui o Windows 10 para fazer as atualizações aí, porque tem um monte de atualização pendente, né, que o sistema operacional tem que fazer ainda. Mas agora já está tudo certo, galera. Driverzinho bolado, nossa VM já está tendo acesso direto à nossa RX 590 GME. Só vou esperar abrir aqui o Adrenaline para mostrar para vocês. Tá atualizando aqui também os apps da loja. Tem bastante coisa para atualizar aqui. Então o sistema está um pouquinho lento, é normal. Vamos só esperar ele carregar aqui o software da AMD para a gente ver certinho. Ó, como vocês podem ver, está instalado, né, o Adrenaline, a última versão do driver que eu baixei, né? E agora vamos dar uma olhadinha aqui, galera. Ó, abriu, tranquilinho. Então é isso, galera. Ó, a gente conseguiu instalar o driver, né? Então a nossa VM já está tendo acesso direto à nossa GPU. É provável, né, galera, que ela não consiga, digamos assim, utilizar o desempenho total da placa, né? Eu acredito que deve ter uma perda aí de desempenho pequena, porque tem toda essa passagem, né, da máquina local para máquina virtual, mas de maneira geral está funcionando perfeitamente, galera. Depois a gente pode fazer outros testes aqui nos próximos vídeos. Não vou dar spoiler do que a gente vai fazer, mas tá aí, galera. Então, pass-through da placa de vídeo funcionando 100%. Nossa VM já está com o driver aí perfeitinho instalado da RX 590 GME. Se você gostou do vídeo, escorrega aí o dedo no like, se inscreva no canal, compartilhe, hype, beleza, galera? E até o próximo vídeo. Tamo juntos!